Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Nova Jerusalém, aqui da Ilha do Governador. Eu quero já pedir para você acordar a sua família, acordar o seu irmão, já compartilha o link, chama os seus amigos para poder acompanhar essa live, acompanhar esse estudo e esteja ligado no que Deus tem para você nesta manhã. E agora aquele momento blogueirinho de todos os dias. Curta nosso canal, ativa o sininho, nos siga nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Divulgue a igreja dentro das mídias sociais, amém? Então, não vamos perder tempo, vamos focar direto naquilo que nós precisamos para hoje. Hoje tem um tema muito bom para a gente poder estar aqui compartilhando com os irmãos. E, mais uma vez, estamos com a presença da nossa pastora, Leia Mendonça. Seja muito bem-vinda, pastora. Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui nesta manhã. Mais um domingo, mais um esclarecimento, mais um pedacinho da palavra de Deus. Você vai ser muito edificado. Amém. Estamos hoje também com o nosso querido irmão Rafael Della Torre. Bom dia, Rafael. Seja muito bem-vindo à Escola Dominical. Bom dia, Vitor. Bom dia, pastora. Eu estou aqui pensando nas palavras em que usar para poder definir esse momento aqui. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui do lado de duas pessoas incríveis que eu admiro, não só na forma de pensar, no que se fala, mas também nas atitudes, né? É um prazer estar aqui, é um prazer estar com você. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, antes da gente continuar, vamos estar orando para que o Senhor abençoe essa manhã, abençoe esse estudo, amém? Senhor, queremos pedir, antes de tudo, Senhor, queremos te adorar e te louvar e te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para mais esse estudo, para mais essa mensagem. Abençoa a Nova Jerusalém, abençoa aquele que está assistindo esse estudo, aquele que vai assistir posteriormente. Esteja conosco, que Teu Espírito Santo esteja conosco aqui, nos ajudando, nos fazendo lembrar tudo aquilo que precisamos lembrar para tratar da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, depois de falar da igreja primitiva durante as últimas 3 aulas, hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre as 7 igrejas da Ásia, sobre as 7 cartas enviadas às igrejas do Apocalipse. Então, já para iniciar, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 9, que diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Hoje nós vamos nos ater a falar sobre 3 igrejas: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E eu já quero dar a oportunidade à pastora Leia, mas eu preciso antes passar uma informação. A gente vê, pastora, que nessas cartas segue-se um padrão, né? Todas as cartas elas seguem um padrão do escritor, que é o elogio, uma reprovação, a advertência e uma promessa, né? Dentro dessas cartas, para essas 3 igrejas que nós vamos tratar hoje, o que nós podemos, já de início, poder trazer à nossa mente e já colocar aqui na mesa para que dê o nosso ponto de partida? O que a senhora acha de relevante dentro dessas cartas que a gente pode começar a tratar agora? Bom, quando a gente lê o capítulo 1 e versículo 1, a gente já sabe para quem que esse livro está sendo endereçado. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
as coisas que em breve acontecerão. Então nós já sabemos que esse livro é uma revelação de Deus a João, na ilha de Pátimos, para os seus servos. Jesus não está falando para estranho aqui. Quando a gente vai evangelizar, a gente evangeliza com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando a gente vai falar entre nós, a gente precisa falar do Apocalipse. Porque esse livro nada mais é do que uma advertência, um aviso, um alerta do que Jesus gosta, do que Jesus não gosta. Quando você falou que as cartas, elas contêm louvor, crítica ou reprovação, advertência e promessas, nós vemos que Jesus está dizendo ali o que ele gosta na igreja e o que ele não gosta, o que ele aprova e o que ele não aprova. E no final de cada carta ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça. A responsabilidade do céu é nos advertir. A nossa responsabilidade é andar na palavra. Então, só para você ver como que essas cartas, elas são tão importantes, Vitor, que foram separados 2 capítulos para Jesus dizer o que ele gosta e o que ele não gosta na igreja. Nem o capítulo que fala do novo céu, do julgamento, não são 2 capítulos. O que mais é frisado na Bíblia é o comportamento. Então, o livro é escrito para os servos. E o Vitor começou lendo o versículo 9, que João diz assim: irmãos, companheiros de tribulação e de perseverança. Esse livro apocalíptico aqui, ele é para os servos, para quem vai morar na Nova Jerusalém. É por isso que ele manda carta para 7 igrejas, são igrejas da época de João, mas o cunho ali registrado é para a igreja geral, cabe para nós, igreja do século 21. Então, quando a gente aborda sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, o que vamos fazer hoje, nós estamos trazendo essas advertências, esses louvores para a nossa igreja. O que Jesus considera louvor é o que a gente tem que fazer. Por exemplo, na igreja de Éfeso, ele já começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E é bom até eu ler aqui, porque ele diz assim: olha, tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Ou seja, ele traz elogio para depois dizer: mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja enérgica, ortodoxa, porque ela ensinava, ela era contra os falsos profetas, ela era perseverante, mas parece um paradoxo, ela era fria. Parece que ela entrou numa zona de conforto, né? Se Estou tornou fazendo mecânica. o 2 mais 2 que é igual a 4 e já está bom. Ou seja, o empolgamento com o Senhor acabou, o amor pelos irmãos acabou, tanto é que ele diz: tenho contra ti que deixaste o quê? O primeiro amor. A motivação do início da conversão. Sim, e aí, De La Torre, já aproveitando esse gancho da pastora, a gente percebe que isso tem afligido não só dentro da igreja, mas como fora, dentro de cada profissão, profissionalmente, dentro do relacionamento familiar, pessoas que chegaram a um ponto que, tá bom, o pastor fala muito isso, né? Já tenho meu arroz com feijão, meu ovo frito, para que eu vou atrás do bife? Né? E isso tem atrapalhado a igreja, nesse comodismo, e aí o Senhor, ele chama essa atenção: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E ele vem falando: eu conheço as tuas obras. Ou seja, ele está olhando para a gente, ele está nos observando. Verdade. E olha que incrível, algo que foi escrito há quase 2000 anos atrás, né? Aproximadamente no ano 96 a.C.,
hoje está servindo de lição para a gente. Ao longo de todos esses anos, continua servindo de lição para a gente. Então, assim, eu trabalhei muitos anos no comércio, eu fiz alguns cursos de supervisão, gerência, e essa técnica que Jesus usou é usada, ensinada nesses cursos. Você vê, eu contei aqui que ele teve 10 pontos de aprovação. 10 pontos ele destacou de aprovação para essa igreja. Só que teve um ponto que foi de desaprovação. Mas ele não começa falando do ponto reprovado. Ele faz como um jogador de vôlei, né? Levantou a bola, depois bateu. Então ele primeiro levantou a moral daquele anjo daquela igreja. Eu imagino, de repente, o anjo daquela igreja lendo, né? O pastor daquela igreja lendo, ele começa a se alegrar, porque são elogios, são aprovações, e ele vem se alegrando, e ele vem se enchendo, ele vem ficando alegre, feliz com todos esses 10, eu contei, foram 10 elogios, 10 louvores, 10 aprovações. Só que aí ele vai e usa a técnica, depois de ter exaltado, ele vai e fala, mas eu tenho contra ti, e apenas um ponto ele tinha contra, e justamente esse ponto era o mais importante, porque é um ponto onde diz que ele deixou o primeiro amor. E isso é muito sério. E eu fiquei meditando como voltar ao primeiro amor, né? Como diz aqui, as primeiras obras, né? Como fazer isso? Eu me lembro do filho pródigo, né? O que fez o filho pródigo voltar para casa? O que fez o filho pródigo voltar ao primeiro amor? Será que foi o tipo de comida que ele estava comendo? Será que foi o que ele estava passando, as circunstâncias ruins da vida? Eu acredito que não. Eu acredito que um macete, uma dica para a gente voltar ao primeiro amor é lembrar da comunhão que a gente tinha com o Pai. Então foi isso que o filho pródigo começou a pensar. Ele começou a pensar que os empregados tinham uma vida melhor que ele. Ele começou a lembrar de como era a vida com o Pai. E eu acredito que é isso que Deus quer nesse momento. E é isso que Deus quer hoje, que a gente volte a lembrar dos momentos de comunhão, de intimidade que tínhamos com Deus no passado para poder voltar a esse primeiro amor. E o mais interessante é que não é só lembrar. Tem muita gente que está lembrando, como eu era usado, como eu falava em línguas estranhas, como eu tinha o dom da profecia. Mas a frase ela é completa. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica e volta. Ou seja, é o processo da conversão. Significa que, embora Éfeso fosse uma igreja que trabalhasse muito para Jesus, ela estava desviada, porque ela saiu do propósito, ela saiu. Jesus está mandando ela voltar. Então, lembra-te de onde caíste, ou seja, faça um autoexame e arrependa-te, porque não adianta voltar com o coração ainda apaixonado pelo que está fazendo, mas arrependa-te e volta às primeiras obras. Não adianta voltar, né, De La Torre? Sim. Por isso que a gente tem que frisar isso. O que Jesus quer não é só a nossa presença, Ele quer também as nossas primeiras obras. Isso fica bem claro pela advertência e pela chamada de atenção que Ele faz, porque Ele fala, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti. Ou seja, ou você faz, ou acabou. É o seu tempo. Então, querido, fique com isso bem na sua mente, porque tem gente que fala assim, o dia do Senhor, estamos vivendo no tempo da graça, e um dia o Senhor vai voltar, mas o Senhor ele tem um tempo estabelecido para que você volte e pratique primeiras obras. As pessoas estão vivendo uma graça sem graça, uma graça desgraçada. Por quê? Porque eles pensam que Jesus vai entender tudo. E está bem claro aqui, ele está falando para os seus servos. Lembra, arrependa-te e volta. Senão, tem um senão. Isso, e De La Torre, eu tenho esse costume de deixar às vezes as pessoas assim num beco sem saída, mas faz parte, tá? Seja bem-vindo à nossa EBD. E essa chamada de atenção foi bom, porque a pastora logo no início ela falou,
é uma carta escrita para os evangélicos, para os servos, para o povo de Deus. Não é uma carta evangelística. Sim. Sabe, como você falou, você participou já de cursos, técnicas de venda, você já fez parte de empresas, hoje você é um empresário, você sabe como funciona na hora da reunião. Faz os elogios, faz as observações e, se não entrar na linha, está fora. E é isso que o senhor está falando. É o processo PNP. Começa com positivo, aí traz um negativo e fecha com o positivo para poder motivar. Exato, essas técnicas que eu participei, né, nesses cursos são exatamente assim. Você levanta, você fala o ponto negativo, porém, olha que lindo, ele fala como fazer. Então é o tal do feedback que a gente dava para um funcionário, para um profissional, não é só levar reclamação, era também dizer como ele pode fazer para ele mudar, para ele melhorar. E depois daquela queda, por causa da chamada de atenção, puxão de orelha, que eu imagino o pastor dessa igreja lendo isso, meu Deus, eu tenho que voltar ao primeiro amor, eu tenho que realmente fazer isso, mas ele vem no final e dá uma promessa, ó. É assim, nas técnicas de vendas é assim. No final da reunião você tem que fazer uma campanha, uma corrida, dizendo, ó, se você conseguir bater as metas, se você conseguir mudar, melhorar, no final você vai ter uma recompensa, vai ter um prêmio em dinheiro ou não. Então foi exatamente isso que Jesus fez e essas técnicas são usadas imitando a própria Bíblia. Então no final ele vai e diz qual é a recompensa disso. Então vale a pena, né? Ele mostra, olha, você tem um erro, você tem que mudar, mas no final, e ele informa também o castigo. E é isso que eu quero. Ele informa o castigo. E é isso que eu quero que você trate agora, né? Porque a gente vem falando muito, é o tempo da graça, mas a gente precisa entender que o tempo da graça existe para aqueles que estão lá fora. Nós vivemos dentro do tempo da graça. As pessoas usam muito também a questão do livre-arbítrio. Mas quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, algumas coisas precisam ficar para trás. Vitor, a graça tira o livre-arbítrio. Agora é a vontade dele. Né? Já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. Ele vive em mim. Então, a graça, eu espero que as pessoas consigam entender isso. A graça é para nós que já estamos no reino, tira de nós o livre-arbítrio. A vontade é dele, ele é soberano. Sim. Então, De La Torre, isso que o Senhor está falando, essa punição, não é uma imposição que vai acontecer. Sim. É pela escolha dele. Tem a punição e tem uma promessa. E a Bíblia diz, se você quiser aceitar, escolha o bom conselho. Se tiver que escolher entre o mau conselho e o bom, escolha o bom conselho. Verdade. Então, para a gente entender isso, no capítulo 1, no versículo 20, olha o que diz. Quanto ao mistério das 7 estrelas, é Jesus explicando o que João tinha visto. Que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E a Bíblia diz que Jesus anda no meio desses castiçais. Esses castiçais são as igrejas. As estrelas, os anjos são os pastores. Jesus, ele anda no meio, está vendo tudo, e você vê que ele chega na hora certa, ele chega a tempo. Ele está vendo que a igreja está se perdendo, o pastor está se perdendo, aquele caminho não está indo para onde ele queria, e ele chega a tempo, admoesta, ensina como se fazer, e o castigo é pesado. Porque olha aqui, a gente tem que tomar muito cuidado também quando nós venhamos a falar sobre pastores, contra pastores. Porque aqui está dizendo que os pastores são os anjos das 7 igrejas. E isso é atual, continua sendo assim. Os pastores das igrejas são os anjos daquela igreja. Estão na mão direita. Estão na mão direita. O que significa essa mão direita? É um poder, um domínio, né? O Senhor está com os anjos na sua mão. Os castiçais estão ali. Jesus anda no meio deles. Mas na mão direita, no domínio, estão os pastores. Então não adianta você falar mal do seu pastor, dizer que ele está errado, porque ele está na mão de Deus e Deus está vendo o que ele está fazendo. Está andando no meio. E olha só que forte, né?
o castiçal vai deixar de acontecer? Ele vai tirar o castiçal? Vai derrubar o castiçal? Não. Ele vai tirar aquele castiçal e vai colocar na mão de outro. Então olha que punição. E a gente começa a perceber que, mais uma vez, eu quero lembrar aos irmãos, como a gente falou de Atos, a importância que tem de você respeitar, obedecer e seguir a sua liderança, seus pastores, ouvir os seus pastores. Nós falamos muito isso sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. E hoje nós estamos vendo que os pastores estão na mão direita do Senhor. Existe aqui uma recomendação que foi escrita diretamente aos pastores daquelas igrejas que servem para nós, mas a cobrança vai vir em cima dos pastores, né? Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado quando você for falar do seu pastor. E se eu puder te dar um conselho, não fale mal. Se você tem alguma coisa que você não concorda, mais uma vez eu falo, vai até os pastores e conversa com ele. Primeiro, ore a Deus, né? Ora a Deus. Ore a Deus se você está certo. Ora a Deus, peça a Deus a orientação se realmente é para você ir contestar o seu pastor, porque eles estão na mão do Senhor. A cobrança vai vir em cima dos pastores. Faça como Jesus tenta levar uma solução para aquele problema que você está vendo, né? Que você acha que o pastor não está vendo, você está vendo. Exatamente. Tenta levar uma solução, não só reclame, né? Porque pode ser que você esteja vendo, é como o Della Torre falou, algo que o pastor ainda não viu. E você pode ser bênção na vida do pastor e da igreja. Mas se em vez de fazer isso, orar antes, receber de Deus a orientação para como conversar com o seu pastor, você se juntar com pessoas para disseminar contenda, também tem um castigo para esse tipo de pessoa. O Senhor abomina. Agora, a gente falando aqui de promessa, você pode analisar as promessas que ele deixa para as 7 igrejas. Todas elas são promessas para o porvir. Todas elas estão relacionadas à vida eterna. Ou seja, às vezes a gente pensa que as promessas são para essa terra. Nosso pé está tão fincado na terra que a gente quer, se eu fizer, Deus vai me dar. Mas aqui para a terra, você pode ver que para Éfeso ele fala: quem fizer do jeito que tem que ser feito, vai se alimentar da árvore da vida. O que é isso? Salvação. Que está no meio do paraíso de Deus. Que está no meio do paraíso de Deus. Do paraíso de Deus. É vida Outro eterna. vai receber uma pedrinha branca com um nome que ninguém sabe qual, só você. O que é isso? Isso é uma identidade espiritual. Então as promessas, olha que coisa linda, não são para aqui para a terra, mas são para o céu. Todas as 7. Sim, inclusive a promessa que foi feita à igreja de Esmirna, ela chama muita atenção, porque ela diz: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Condenação. Isso é condenação, né? Tem algumas linhas teológicas ou linhas de raciocínio que diz, né, que esse dano da segunda morte é que não vai morrer, vai viver o tempo que Jesus vai resgatar a igreja. E na verdade isso aqui é a condenação, é a segunda morte de condenar o inferno. Porque nós que temos Cristo no coração, a gente vai morrer uma vez. O corpo vai tombar e o espírito vai para Deus receber um novo corpo. Mas os que morrem sem Cristo, morreram a primeira vez, e a segunda morte é o inferno. E deixa eu só... É distanciamento de Deus. Me permita fazer essa observação. Nós que já entregamos nossa vida a Cristo, nós já tivemos essa primeira morte. Eis que estou crucificado e vivo. Eis que estou crucificado em Cristo, então já morri. Não vivo mais eu. A minha primeira morte já foi. A segunda eu não vou sofrer. Por isso que Paulo diz, né, que se morrer é lucro. Vivendo é Cristo. Se morrer é lucro, porque na verdade já se considera morto, já morreu para esse mundo. Já estamos mortos. Já estamos mortos. Então é interessante a gente começar a estudar um pouco mais, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais detalhadamente na palavra do Senhor, nesses estudos, a gente começa a identificar que o que nós estamos vivendo hoje, e realmente já está na Escritura.
eu não sei se a gente não faz questão de ver ou se a gente quer deixar passar despercebido, porque vem uma cobrança, né? Vem uma cobrança. O ser humano não gosta de cobrança. Quem gosta? Verdade. Então eles acham, né, o ser humano, de uma maneira geral, pensa que viver com Cristo é não ter cobrança. E Jesus vai cobrar. É a tal da falsa graça, né? Tem muita falsa gente graça. pregando essa falsa graça. Vive de qualquer jeito, Exato. Deus aceita tudo, né? Sim. Então, para a gente não ficar preso somente a Éfeso, nós vamos... Porque a igreja de Esmirna também é uma igreja maravilhosa, ela não tem crítica, é uma igreja sofredora. E Vitor, tem muito crente aí achando que depois que vem para Jesus acaba o sofrimento, mas acaba? De forma alguma. A gente vive de uma forma diferente, mas viver no conforto não é um privilégio. Viver somente no conforto não é um privilégio. Nós temos momentos de conforto, sim, de tranquilidade. Temos a paz que excede todo entendimento, né? Como a gente vai ver na igreja de Esmirna, que sofria perseguições. Era uma igreja perseguida. O povo era preso. Entendeu? Mas tinha a paz de Cristo. E interessante que a parte do louvor a essa igreja é justamente isso. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Ou seja, o elogio para essa igreja é justamente esse. No que você se destaca? Porque você sofre tribulações. Olha aí, Sim. isso para Jesus é um louvor, é uma maneira de admirar. Deus admira quem sofre por amor à obra. Exatamente. Agora olha que incrível. Jesus está no meio dos castiçais, Jesus está no meio da igreja, está assistindo tudo, está vendo tudo e deixa o povo sofrer. Muita gente pensa isso, né? Eu não posso mais sofrer. A partir de hoje, Jesus é a solução dos meus problemas. A partir de hoje não tem tribulação, não tem problema, não tem angústia, não tem sofrimento algum. Vão se frustrar, vão se decepcionar, porque eu estava estudando aqui que tribulação é uma pressão que vem de fora, né? Então você vê, Jesus ele se alegra, ele elogia, né? Elogia as obras. Eu vi aqui que são 3 aprovações em Esmirna: as obras, a tribulação e a pobreza. Então Jesus está vendo a tua tribulação, querido, está vendo o que você está passando, mas ele está deixando você passar por isso para te aprovar, para te testar, porque ele quer você assim, é isso que ele quer ver. Isso é degrau. Isso é degrau para galardão. Verdade. Exatamente, isso acaba gerando uma crise pelos discursos triunfalistas que existem. Sim. Mas Então, tem um detalhe. tudo posso naquele que me fortalece. Exato. Você está blindado, nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal vai te acontecer. Enfim, são discursos que nos faz ser super crentes, mas Sim. na verdade nos faz um menino. Sim, mas olha só, tem um detalhe. Você vai passar por tribulações, sim. Jesus falou que ele venceu. Nós vamos passar por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu. E aqui existe um tempo. A tua tribulação, o teu problema, isso que você está passando, tem data e hora para acabar. Eita glória. Aqui ele fala, ó, durante 10 dias. Só que tem um detalhe. Tem gente que para aí nesse ponto. Durante 10 dias, então minha tribulação vai acabar. Vai ser só 10 dias, vão ser só 10 dias. Depois de 10 dias vai vir a bonança. Será? Depois do ponto, ser fiel até a morte. Então quer dizer que no final, no 10º dia, você pode até morrer. Pode querido. até morrer. Porque Mas se você for fiel até a morte... a realidade de Deus é diferente da nossa. Eu estou muito triste, porque anteontem a cantora Fabiana Anastácio, ela partiu para o Senhor por causa de coronavírus, né? Coronavírus. Ela Covid. faleceu, partiu para o Senhor. E aí eu vejo aquele monte de gente escrevendo lá na página dela: cadê seu Deus? Meu Deus. Sim, os haters, são chamados haters. São as Os pessoas que haters, vão só na pessoas internet para cheias poder, de ódio. para poder Cadê criticar. teu Deus? Você não falou que ele te protegia? Você não disse que a sua casa estava blindada? Então o teu Deus esqueceu de blindar a tua casa, sabe? Então as pessoas pensam que porque nós estamos com Deus a gente não vai morrer, a gente não vai sofrer,
E eu vou te falar mais. Existiu um homem na igreja primitiva, igreja do século, não foi primitiva, mas assim, alguns anos depois, o servo de Deus chamado Policarpo. Esse homem já era um velho de 86 anos, quando os imperadores chegaram para ele e disseram: nega esse Cristo, senão você morre. E ele disse assim: como é que eu posso negar se eu acabei de falar com ele? Aí jogaram o velhinho numa casa incendiada. Ele morreu, né, quer dizer, morreu queimado, mas não negou. Fiel até a morte. E olha o galardão. Te darei a coroa da vida. Misael, eles falam assim: se Deus quiser nos livrar, sim, nos livra, mas se não quiser, nós não vamos nos prostrar. Então, ser fiel até a morte. A gente pensa no galardão dessas pessoas. Está aqui, ó, e te darei a coroa da vida. E a advertência que o Senhor faz para essa igreja é a seguinte: não temas. Não temas. Não tenha medo. Por quê? Porque você vai padecer. Sim. Você vai ser lançado na prisão. O diabo vai te lançar na prisão. E o De La Torre falou, depois de 10 dias, vai ser essa provação durante 10 dias. Vai acabar. Vai acabar, mas ser fiel até a morte. Isso aí. Porque pode ser que no final disso tudo você vai morrer. E quando eu trouxe essa questão dessa crise que é gerada dentro da igreja, por discursos triunfalistas, assim como discursos da prosperidade, né? E a gente vê pessoas da igreja passando necessidade, e acontece essa questão do mundo, quem está de fora começar a atacar a igreja pelo nosso próprio discurso, está dentro dessa crise que é gerada por nós mesmos, porque a gente acha que a gente não vai passar por problema algum, mas nesse exato momento, quando você está aí sentadinho diante do seu celular, ou da sua Smart TV, do seu computador, enfim, de onde você está vendo esse estudo, agora, nesse momento, tem alguém sendo apedrejado porque está ouvindo essa palavra, está falando. Então, esse exemplo que a pastora trouxe de Policarpo, de algumas décadas atrás, acontece hoje ainda. De alguns séculos. Isso acontece hoje. E o que o Senhor está olhando para ele e está dizendo: conheça a sua tribulação. E mais interessante é que até agora nós falamos sobre Éfeso e Esmirna. Éfeso parece ser uma igreja fulgurosa, trabalha muito, é incansável, ela não permite que falso profeta tenha vez dentro da igreja, ela é ativa, ela é proativa, é perseverante, mas Deus tem alguma coisa Sim. contra ela. Agora, essa igreja é sofredora. Mas eu acho que o detalhe está aqui, e não ó. tem crítica para ela. O detalhe está no 9, quando ele diz: tua pobreza, mas tu és rico. Que riqueza é essa? Eu estava lendo sobre essa cidade. Essa cidade, esse povo aí, era um povo próspero, por causa da localidade da cidade. Eu estava estudando um pouquinho. Era uma cidade rica. Porém, por 2 motivos, de repente, esses irmãos, essa igreja estava com essa pobreza, que é dito aqui, tua pobreza. Essa pobreza podia ser por 2 motivos. Ou porque esses irmãos tinham, de repente, dado tudo que tinha para poder, em prol da mensagem, em prol do aumento do evangelho e de toda a missão que tinha aquela igreja, ou de repente por discriminação na época que tinha, uma discriminação muito grande que fazia com que eles não conseguissem empregos, fazerem negócio. Então, de repente, eles realmente estavam pobres financeiramente. Então você pensa: poxa, eu estou passando por tribulação, estou pobre, às vezes estou até doente, estou passando dificuldade, mas olha o que o Senhor diz, Ele afirma: mas tu é rico. Que riqueza é essa? Espiritual. Então, por mais que eles tinham, de repente, sim, uma pobreza física, financeira, eles eram ricos espiritualmente, e é isso que importava, tanto que não tinha nada contra eles. Nada contra. É a mesma coisa que Deus fez com Gideão, né? Gideão se achava um pobre coitado, um fraco, estava se escondendo dos midianitas, e o Senhor Jesus, o anjo do Senhor, né, diz para ele assim, ó: vai nessa tua força. Deus consegue enxergar em nós virtudes, qualidades que nós não conseguimos. Verdade. Talvez estivessem pobres
por causa do contingente, mas o Senhor via neles uma riqueza. Não tem riqueza maior do que a espiritual, a vida de intimidade com Deus, relacionamento com o Espírito Santo. A cidade de Esmirna, ela disputava ali com Éfeso e Pérgamo para se tornar a maior da Ásia economicamente. E aí, por causa disso, elas idolatravam Roma. Então, toda essa perseguição, você, querido, perceba que cada carta escrita a determinada igreja, elas pertenciam a uma região, que hoje dentro da Turquia, né? Mas cada uma tinha algo especial, algo específico, e por isso o Senhor, ele se apresenta de uma forma diferente para cada uma delas. E a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ela se tornou perigosa para os cristãos, porque era uma igreja perseguida, porque Roma queria impor a sua condição e a igreja era contrária. Então o Senhor, a promessa para a igreja de Esmirna começa na apresentação de Cristo, quando ele fala: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, não vão ser os governadores. Quem está falando agora com vocês não é a lei, não é o governador, não é o general, não. É o primeiro e o último, sou eu, o Cristo. Ou seja, ele coloca ali para aquela cidade: eu sou a eternidade. E aí no final a promessa vem: ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Quem está garantindo isso? Aquele que é eterno. Aquele que foi morto e reviveu, como ele mesmo diz. Então isso dá ânimo, isso dá esperança. Ele venceu. Eu estive visitando a cidade de Éfeso. Elas ficam todas perto, né? Tiatira. Parece que não eram 500 quilômetros de todas elas juntas. São perto. Não eram 500 quilômetros. A igreja de Éfeso, nós estivemos na cidade de Éfeso. E essas cidades, elas eram todas devotas do imperador. E você vê que Jesus manda uma carta para essas igrejas, e o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, uma das melhores cartas, quando você lê o livro de Éfeso, de Efésios, né? Efésios. A carta aos Efésios, você vê uma das melhores cartas, mas a cidade de Éfeso e tudo o que existia ali foi destruído. Então leva-nos até a entender como será que essa igreja se portava, porque nós entramos nas ruínas que eram dedicadas ao imperador e às suas mulheres, uma pornografia só. Os azulejos dali eram todos pornográficos. Tinha culto à prostituição, tinham as sacerdotisas do sexo. Então uma cidade que irritou profundamente o Senhor. A cidade, ela foi tão amaldiçoada que hoje são só ruínas, e Éfeso está separado totalmente dos outros pedaços de terra, está lá no meio do mar, isolada. Ou seja, ele falou: se não obedecer. Claro que ele está falando para o pastor da igreja, mas só para vocês terem uma ideia do ápice de reprovação que essa cidade tinha. E todas essas não cidades... Não existe mais a cidade de Éfeso. São ruínas. É uma cidade histórica de ruínas, né? Ruínas. Eu vi algumas fotos, é até interessante você ver a grandeza das coisas que eram mesmo naquela época, né? E hoje é uma cidade que é uma ruína. Mas nesta época, toda essa região era uma região estratégica economicamente. Por isso ali tinha uma imposição muito grande, tinha uma investida muito grande do governo romano. Porque eles ali era um ponto econômico de todos esses lugares, e tinham disputas de uma região com outra. E isso, de uma certa forma, em alguns momentos, abraçou a igreja. Não diferente do que a gente vê hoje, né? Igrejas se aliando a políticos, igrejas se aliando ao governo. Não que a igreja tem que estar alheia à política, mas a igreja tem que impor a sua posição.
não se aliar à A política. igreja está quase se tornando também um partido Um político. partido, daqui a pouco vai ter, né? O partido Partido da dos igreja. pastores pentecostais. Porque uma coisa é a gente ser cidadão, a gente votar, a gente torcer, né, pela moral, pelos bons costumes, pelo progresso, pela ordem da nação, e a outra é a gente esquecer o altar, esquecer a palavra e fazer do altar palanques, né? Sim. Em algumas igrejas, inclusive, dão lugar no púlpito, No púlpito. para os políticos fazerem ali Sua enfim, plataforma sua política. plataforma eleitoral política, né? E isso eu tenho certeza que Deus abomina. Abomina. É Deus o que nós abomina. vamos ver agora na igreja de Pérgamo, porque ali virou uma plataforma política. Sim, eu estava até analisando aqui, porque no tempo, eu vou ler o que está escrito aqui, no tempo em que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo se tornou parte do Império Romano, por causa da localização e importância. Os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Ou seja, era mais um lugar onde o Império Romano foi ali com toda a sua força para tomar conta. E, de uma certa forma, atingiu a igreja também. Vitor, Pérgamo era o centro do paganismo. E o Império Romano mandava e desmandava na cidade. Pensa como os irmãos dessa cidade não deviam sofrer. Aí é quando a Bíblia diz, o louvor é o seguinte: apesar de Pérgamo ser o trono de Satanás, Eita, forte. e o centro do paganismo, os irmãos não negaram a sua fé. Agora, olha que coisa forte de La Torre, porque está dizendo que os irmãos não negaram a fé, porém, a crítica vem agora, sustentavam doutrinas hereges dentro da igreja. Não conseguiram segurar as portas da igreja contra essas falsas doutrinas. Contra falsos profetas. Hereges e tudo isso de mal. E aí eu começo a ver uma igreja mística. Uma igreja que alguns adoravam a Deus e outros adoravam o imperador. Mística. Ali, eles permitiam comidas sacrificadas a ídolos, culto, prática da prostituição. Hoje a gente está vendo um monte de gente aí, pastores mesmo, dizendo, não pregam mais contra namorados terem relação sexual. A prostituição, fornicação, está dentro da igreja. Falsa graça. Falsa Pode graça. fazer Olha o que aqui. quiser, estamos no tempo da graça. Exatamente. Gnosticismo, esoterismo, misticismo, especulação filosófica, tudo isso acontecia ali na igreja de Pérgamo. Tinha dentro da igreja a igreja salva e uma igreja que ia se perder. Sim. Quando você olha para a igreja de Pérgamo, você não consegue ver a igreja de hoje? Muito, muito. A política, o paganismo, misticismo. Com desculpa de ganhar almas, né? A gente tem que permitir isso para crescer, para expandir, estamos ganhando uma alma e se sujeitando a todas essas práticas ilícitas. Né? Sim, aí envolve muitas coisas. Religiosidade era mais uma coisa religiosa do que viver realmente o evangelho. E é interessante, quando eu comecei a fazer a leitura, comecei a estudar as cartas, me prendeu muita atenção de sempre como o Senhor se apresenta. E para essa igreja, ele se apresenta de uma forma ninja, que vai chegar e vai passar a espada em todo mundo. Se não se arrumar, eu venho. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, ou seja, quem está dizendo agora é o Senhor que vem para passar o facão em todo mundo. A sua diz aguda, a minha diz afiada. Está afiada para quê? Porque ele quer usar, não vai afiar se não quiser usar. E por que 2 gumes, né? Porque ele vai julgar, vai punir, então a espada está pronta. E na minha Bíblia não fala nem afiada e nem
aguda. Na minha fala assim, com a espada da minha boca. Ei. Exatamente. Ou seja, é a minha palavra que vai cortar. E ele mostrou, não é o Império Romano que tem a espada na mão, sou eu tenho a espada eu na mão. Eu no comando, Sou eu que mando. Eu que mando. Então ali no versículo 16 ele diz, aí vem a advertência. Aí vem a advertência. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meu Deus. Ou vocês se arrependem e se afasta deles, ou quando eu vier com a minha espada, a faca vai passar junto, vai cortar todo mundo. Então, as pessoas estão esperando um cordeiro, e o cordeiro já veio, já morreu, já derramou sangue, o cordeiro sem mácula nenhuma, aquele cordeiro perfeito, ele já morreu. O Jesus que vem é um leão, e vem dessa forma, né? E tem música aí que diz sobre o rugido do leão, né? Quando o leão ruge é porque quer devorar. Então, que o leão venha não pra gente, não ruja pra gente. Pra gente que vem o noivo, a gente está esperando o noivo. Exato, Nós é o exato. noivo. Ao mesmo tempo que o noivo vai estar levando a sua igreja, vindo buscar a sua igreja, o leão vai estar aí na terra, né? E outra coisa, Isso aí. a Bíblia diz que Jesus apareceu para João e o arrebatou ao dia do Senhor. Esse dia do Senhor não é para nós, porque muita gente pensa que esse dia do Senhor é o arrebatamento da igreja. Não, o dia do Senhor é quando ele vai vir como leão e vai mostrar quem de fato ele é. Então esse dia do Senhor vai ser muito difícil, e nós que temos a marca do Cordeiro, a gente precisa se cuidar, porque nós estamos lendo aqui que a igreja de Pérgamo, ela tinha fé, porém era flexível com relação aos hereges, às doutrinas de falsos profetas. E olha, quem era Balaão? Quem era Nicolau? Nicolau era um diácono, que foi escolhido porque era cheio do Espírito Santo e era de boa reputação. Boa reputação. Lembre-se das aulas de Atos, as escolhas dos diáconos. Esse homem se perdeu, porque é possível que uma pessoa, ela tire Jesus do centro e ela se coloque. E tem muita gente assim hoje, que está abrindo espaço para heresias dentro da igreja. Heresias, olha, Balaão, como é que foi? Conta, você que estava falando aqui, como é que Balaão foi bem sucedido na sua falsa profecia? Então, Balaque tentou convencer a Balaão a amaldiçoar o povo. Povo de Deus. E quando o Balaão ia amaldiçoar, ele não conseguia, ele acabava abençoando. Por quê? Porque o povo estava em obediência. Exato. Não tinha erro, não tinha pecado. Exato, então a maldição não pegava. Não pega. Aí ele arrumou uma estratégia. Fizeram festas pagãs, com sacrifícios e com idolatria e com tudo que tinha de lascívio na época. E aí o povo acabou pecando, alguns do povo acabou pecando, e aí sim a maldição deu certo. Meu Jesus, que E ele compara isso a essa igreja. Isso. Foi isso que Essa aconteceu. igreja, ela está apoiando gente que vivia nesse manto de falsidade, porque Balaão, ele era um profeta que fazia o povo, enganava o povo. Muitas igrejas hoje em dia estão indo atrás de falsos profetas, e eu vou te dizer mais, tem gente esperando profetas subirem nos seus altares para dizer como é que vai ser o final. Está aqui, a revelação já foi dada para os santos, para os servos. Quem quiser ir para o céu precisa se guiar por essa palavra. Precisa vencer, né? Em todas essas profecias, essa bênção, no final de cada carta, diz, né? Que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. É o que acontece, a palavra é pregada aí diariamente. Não está todo mundo ouvindo, mas não são todos que ouvem. E olha só, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer comerá da árvore da vida. O que vencer terá o céu. Então tem que vencer, tem que batalhar, tem que ter a vitória, tem que ter
tem que vencer. Não adianta, não é de graça, a salvação é de graça, é gratuita. Deus nos deu, a gente não precisou comprar. A salvação é pela graça. Exato. Ela teve um preço. Mas temos que vencer. Precisamos permanecer firme até o fim, sermos fiel até a morte. É importante a gente lembrar, destacar isso. A salvação, ela não é de graça, ela é pela graça. Sim, exato. Apesar de a gente não ter preposição pago, é outra. Sim, exato. a gente não pagou pela salvação, Sim. mas alguém pagou. Porque É igual de quando graça, você ganha um presente, é de graça para você. Isso. E de graça fica algo também que, foi de graça. Não tem não valor. Não lutei por aquilo, não batalhei. Alguém pagou. E a Bíblia diz que a salvação é pela força. Não é? Tem que lutar por Tomai ela. o reino de Deus por esforço. Isso aí. Ó, somos mais do que vencedores, porque Jesus não trata com derrotado. Então, todas as nossas dificuldades, a gente não pode relaxar no meio do caminho. A gente tem que ir até o fim, ser fiel até, ou seja, tem um limite, né? E o Sim. limite pode ser até a morte, pode ser, tem gente aí que sofre o tempo inteiro, mas está perseverante ali, né? Isso agrada o Senhor. Sim, e é muito importante a gente lembrar isso. Tem que vencer, e só vence quem batalha. Você não vai conseguir vencer nenhuma batalha sem lutar. E a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o espírito. E essa batalha a gente só vai conseguir vencer como? Lendo a palavra e orando. Lendo a palavra, orando. Buscando nos aproximar cada dia mais com o Senhor. Então, como sempre acontece, o tempo ele é mais rápido do que a quarentena. Porque essa quarentena que não acaba, vai acabar em nome de Jesus em breve. Se Deus quiser, isso vai mudar. Mas o tempo corre muito. Principalmente quando o debate é bom, né? Exatamente. A gente começa a falar aqui, aí a nossa diretora ali fica só apontando pra gente, né? Ela fica cortando a gente. Depois eu vou dizer o nome dela, aí vocês briguem com ela. Mas, para a gente terminar aqui, eu quero lembrar as 3 promessas que nós vimos hoje. Nós queremos terminar assim, para você poder ficar mastigando isso durante o dia, para isso ficar na sua mente durante o domingo todo, para quando você chegar à noite, no culto da noite, você já está glorificando o nome do Senhor, com essas promessas gravadas na sua mente, com as promessas vivas no teu espírito, se alegrando no Senhor. Então, para a igreja de Éfeso diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso E aí, significa vida eterna. vida eterna. E aí para a igreja de Esmirna diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Vida eterna. E receberá a coroa da vida, não está Sim, isso? no versículo anterior, Sim. te darei a coroa da vida. Isso significa o quê? Vida eterna. Vida eterna. E Pérgamo? Em Pérgamo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Identidade na vida eterna. Na vida Eu eterna. estava lendo um pouquinho sobre essa pedra branca. Parece que tem 2 sentidos essa pedra branca. O juiz, quando ele condenava, ele dava uma pedra negra, e quando ele absolvia, ele dava uma pedra branca. Salvação. E o outro significado é que alguns corredores, olha só como Jesus estava antenado, né? Alguns corredores tinha um atletismo, tinha uns corredores que quando os que ganhavam aquela Olimpíada, vamos dizer assim, ganhavam uma pedra branca, que aquela pedra branca ali simbolizava o governo pagando ele para a vida toda. Ele seria custeado pelo governo e seria isento de impostos. E o que é isso? Olha só, olha, a gente vai passar por tribulação, a gente vai ter problemas, aflições, olha o que a gente está passando no momento, mas o que vai ter de recompensa é maior do que tudo isso. Eita, glória. Sempre bom você estar, quando você estiver estudando, você
procurar entender e procurar saber o contexto histórico, né? Para você entender o porquê que o Senhor falou dessa forma, porquê que está escrito de certa forma. Então a gente vê essa informação que o De La Torre trouxe: ao que vencer darei o maná e uma pedra branca. A salvação, todas as promessas estão ligadas à vida eterna. Esse exemplo não é da pedra... Não é carro, não é casa, não é dinheiro. Olha, pode ser que tenha, a prosperidade pode acontecer. Pode, porque... Mas a promessa é de salvação. Claro, porque Ele nos dá força, disposição para trabalhar e conquistar nessa terra. Exatamente. Né? O céu dos céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Significa que as coisas da terra Ele nos dá a condição para conquistar. Agora, as promessas que Ele nos faz no livro de Apocalipse são para a vida eterna, são para o céu. Lá em Gênesis, quando Ele cria o homem, cria Adão, Ele fala: coloca o homem na terra e diz: dominai. Então, a terra está aqui para que nós possamos dominá-la e não ser dominadas por ela. E assim nós vamos encerrar essa escola dominical, porque se deixar a gente vai ficar falando aqui o dia todo, mas domingo que vem tem mais. Nós vamos continuar falando sobre as igrejas, vamos dar prosseguimento a esse estudo. Então, já começa durante a semana, dá uma lida, dá uma pesquisada, estuda a palavra do Senhor, para quando você estiver assistindo, nos ajudar também aí nos comentários, entendeu? Faça as suas observações, amém? Não deixe de estar presente conosco nesse momento. Eu quero pedir então para o Rafael dar suas considerações finais, para Nova Jerusalém que está assistindo, tanto tempo separado, tanto tempo distante. Verdade, queridos, a saudade é grande, mas eu sinto estar aí, sinto que vocês estão aqui, sinto que estamos juntos. Foi uma delícia, como diz a pastora, estar aqui, gratificante, sentimos a presença de Deus, Deus falou conosco, nos usou, que Deus te abençoe, que Deus faça a tua mente abrir, que a luz do Espírito Santo possa fazer você entender e compreender essas coisas com mais facilidade, que isso tudo tenha te abençoado, que esse é o propósito, abençoar vidas. Amém. Muito obrigado por estar aqui. Amém. Que o Senhor te abençoe sua família. Em nome de Jesus. Te amo, tá, varão? Tem uma benção. Pode encostar aqui, a gente pode abraçar, porque não pode, hoje já não pode mais. A gente está um pouco rebelde, enfim. Pastora Leia, sua igreja, dê a consideração final, aquele recado final. Amém? Eu gosto demais de um versículo que tem em Isaías, capítulo 8, versículo 20, né? Capítulo 8, versículo 20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Traduzindo, a lei, Velho Testamento, e ao testemunho, Novo Testamento, se os homens não falarem segundo esta palavra, não terão o amanhecer. E esse amanhecer é vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Eita, glória Nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada e essa terra vai ficar aqui na mão de Satanás, que vai usar um homem com o nome de Anticristo. Ele vai se levantar contra tudo que diz respeito a Deus. Nós não estaremos mais aqui, mas é preciso viver segundo esta palavra. E Jesus vai vencer essa batalha, não esqueçam disso. Já venceu na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado por vocês estarem mais uma vez nos acompanhando, assistindo os nossos cultos, as nossas lives. Não deixe de estar divulgando, compartilhe esse link com seus familiares, com seus amigos. Divulgue a Nova Jerusalém. Não permita com que esse momento de estarmos distantes um do outro faça com que esse amor se esfrie, que a gente possa sentir o calor do Senhor, da presença do Senhor mesmo à distância. E antes de terminar, eu não posso deixar de falar, de pedir que você não esqueça de honrar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. A igreja tem os seus compromissos, a igreja
apesar de não estarmos aqui, as contas não param de chegar, tem os compromissos para serem honrados. Então, querido, não deixe de abençoar a casa do Senhor, não deixe de ser esse canal de bênção, abençoador da casa do Senhor. Nesse momento vai passar o número da conta da igreja para você fazer um depósito ou uma transferência. Abençoe a casa do Senhor, seja fiel nesse momento difícil sim, mas não deixe de ser fiel ao Senhor. Se por acaso você não tem como fazer uma transferência ou se você não consegue fazer um depósito, entre em contato com o pastor Sérgio. Vai aparecer também o contato da igreja para que você entre em contato com o pastor Sérgio e marque com ele um dia para que você esteja entregando o seu dízimo e a sua oferta, amém? Nós na igreja também estamos fazendo um trabalho de ação social, onde nós estamos levando alimentos aos moradores de rua e também às famílias que estão necessitando de uma cesta básica. Então, mais uma vez vai estar aparecendo quatro telefones para que você possa entrar em contato. Se você não puder trazer à igreja, não tem problema algum. Nós vamos até a sua residência e vamos estar coletando. O importante é você deixar Deus te usar, você se permitir abençoar outras famílias, amém? Eu quero pedir então ao nosso irmão de la Torre para que esteja orando para encerrar, e depois a pastora Leia vai estar dando a bênção apostólica. Senhor Santo Deus e Eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. O Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, estávamos aqui com a Tua palavra aberta, com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que Tu tem para falar. Tentamos aqui, Senhor, dar lugar ao Teu Espírito Santo, tentamos nos esvaziar de nós mesmos para que só o Senhor estivesse. Pai, continue nos usando. Muito obrigado, que nos dê mais momentos como esse, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está ouvindo, vendo essa escola dominical. Muito obrigado, Senhor, Tu és tudo para nós. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diga amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Não esqueça, daqui a pouco o nosso culto da noite, culto de adoração ao Senhor. Tchau.